A paz seja com você, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nós possamos sempre buscar nas Escrituras compreender a palavra de Deus e saber o que é verdade. E essa é a nossa grande necessidade. Por isso o Senhor Jesus disse: examine as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O tema de hoje: em que dia o Senhor Jesus ressuscitou? Foi no domingo gregoriano ou foi no primeiro dia da semana bíblica? Porque é preciso entender que a semana gregoriana não é a semana bíblica. Eu tenho visto algumas pessoas defenderem o calendário gregoriano como se fosse o calendário bíblico. Não é verdade. Não tem prova bíblica para isso. E pela palavra de Deus vai ser nos mostrado hoje, nesse estudo, que Jesus ressuscitou não foi no domingo, mas foi no primeiro dia da semana bíblica. Nós vamos ver a Bíblia nos responder isto. Espero que você esteja um coração aberto para examinar a Bíblia. Não tenha preconceito com a palavra de Deus, mas aceite como ela é. Por isso, no livro de São Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que havia preparado. Nota que diz o texto: no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora. Bem quando o dia estava começando a clarear, essas irmãs foram ao sepulcro. Guarde bem esse texto, primeiro dia da semana. São Mateus 28, versículo 1 diz assim: tendo passado o sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Você nota que agora o texto é mais aberto ainda. Diz: ao raiar do primeiro dia, havia passado o sábado. Vamos ver outro texto. São Marcos, capítulo 16, versículo 1. Ao encerrar ao sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiaria aromática para ungir o corpo de Jesus. Ao raiar do primeiro dia da semana, elas caminharam até o sepulcro. Então nós estamos vendo o texto dizendo bem claro que foi depois do sábado, ao iniciar o primeiro dia da semana. Correto? Vamos ver agora São João, capítulo 20, versículo 1. Ao amanhecer o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Você está notando que os 4 evangelistas estão narrando o mesmo acontecimento. Um acrescenta mais pessoas presentes, outro acrescenta uma pessoa, apenas Maria Madalena. Mas é importante, dentro desse contexto que nós estamos estudando, nós estamos vendo a beleza da claridade do Evangelho. Diz que ao raiar do primeiro dia da semana. Bom, todos que estudam a Bíblia, que são fiéis pesquisadores das Sagradas Escrituras, sabem que o povo judeu, o judaico, nação judaica, o seu calendário é baseado pela lua. Por isso, é muito claro. A Bíblia deixa bem claro isso, é lunisolar. O sol conhece o seu acaso e a lua rege o tempo, a semana e os meses. Por isso nós temos 4 luas no mês. Temos a lua nova, temos a lua crescente, a lua cheia e a lua minguante. Então vamos entender bem claro aonde está o primeiro dia da semana. É o domingo? Não. Mas vamos ver que a Bíblia nos responde. É muito claro. Isso que eu vejo alguns mestres religiosos, alguns teólogos formados em várias faculdades, com vários diplomas, ensinando heresia na internet, enganando as pessoas que não buscam examinar as Escrituras. Por isso o Senhor Jesus disse: examine as Escrituras, que conheço ter nela a vida eterna, e serás que de mim testifica. Então eu vou na Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu não preciso seguir homens. Sabe por que eu não sigo homem? Porque o próprio livro de Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no homem. Eu vejo as pessoas que estão confiar nesses mestres religiosos, nesses doutores formados em várias faculdades, com vários diplomas. Para mim, o seu diploma não tem valor nenhum. Sabe por quê? Meu maior valor é a palavra de Deus, não é a sabedoria do homem.
Por isso aqui, agora eu quero chamar a sua atenção para nós analisarmos o que nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Examine as Escrituras que Cristo tem a vida eterna. No livro de Levítico, capítulo 23, nós encontramos as santas convocações, as festas do Senhor e o sábado semanal lá presente. Deus deixa bem claro. Mas há algo importante para nós analisarmos, que Jesus morreu em que dia? Jesus morreu no dia 14 do mês de Abib. E qual era a lua em que Cristo morreu? Qual lua? Essa semana que Cristo morreu era regida pela lua. Mas qual lua está regendo essa semana? Eu quero que você analise bem isso, meu amado amigo, meu amado irmão. Talvez você não tenha esse conhecimento, mas você vai examinar as Escrituras. Não peço que confia ou acredite em mim. Vai às Escrituras, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés. Mas nós devemos seguir homens, vamos seguir a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, no livro de Levítico 23, nós encontramos a festa da Páscoa. Durante 1500 anos, desde que a Páscoa foi instituída, ela foi instituída no 6º dia da semana, no dia 14 do mês de Abib, que era justamente o dia 6º dia da lua crescente. Deus instituiu isso lá no Egito. Então nós temos que aceitar o que a Bíblia nos ensina. Dia 14 do mês de Abib é o 6º dia da lua crescente. Correto? Eu quero que você analise isso, medite na palavra de Deus. Então vamos fazer uma pequena matemática aqui, uma contagem, para você entender melhor. Levítico 23, versículo 15 diz o seguinte. Durante essa festa maravilhosa que Deus deixou, como a festa da libertação, era morto o cordeiro no 6º dia. No 7º dia, que era o sábado, que era o 7º dia da lua crescente, que é o sábado semanal, era também chamada a festa dos pães asmos. Era uma santa convocação. No dia 16 do mês de Abib, era o dia de apresentar perante ao sacerdote o molho. O molho da colheita que iria ser feita. Ou seja, ia trazer um molho de trigo ou cevada. Era apresentada perante o sacerdote, para que Deus abençoasse a colheita que seria feita. Então tudo era algo correto nos ensinamentos da palavra de Deus. Então vamos respeitar a Bíblia. Eu sei que vai ter alguns pastores que podem questionar, mas estou aberto ao diálogo, estou aberto ao estudo. Se você conseguir me provar que o que eu estou ensinando não está de acordo com a Bíblia, eu quero que você me prove pela Bíblia que eu estou equivocado, senhores pastores ou senhores mestres religiosos. Porque eu creio na palavra de Deus. Creio nos ensinamentos do Senhor. E acredito na sua santa palavra. Aí diz o seguinte. Eles iam trazer um feixe ou da cevada ou do trigo, porque nenhuma colheita em Israel era feita sem antes ser apresentado isto ao sacerdote, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a colheita que haveria ser feita. Mas em que dia que era apresentado esse feixe ao povo, ao sacerdote? Sabe que dia que era? No dia 16 do mês de Abib, que era justamente lua cheia, simbolizando que os grãos estavam cheios para ser colhido. E foi justamente, Jesus foi sepultado no dia 16, no dia 14, ao entardecer, como a nossa Páscoa. Jesus era a nossa Páscoa. Jesus ficou no sepulcro o dia de sábado, que é o dia 15, que era o 7º dia da lua crescente. E no dia 16, o Senhor Jesus ressuscitou na lua cheia. E com ele, Jesus trouxe com ele alguns ressuscitados, que foi como troféu da grande obra de redenção que Cristo fez por nós. Eu quero que vocês entendam isso, porque eu vejo muitas mentiras pregadas no YouTube.
muitas heresias. Então eu tenho que ir para a Bíblia Sagrada para aprender a examinar a palavra de Deus. Mas é bom que todo se manifeste para que pareça onde está a verdade. Porque disse, enquanto a mentira dá volta ao mundo, a verdade está calçando as botas. Mas quando a verdade chega, ela esclarece tudo. Essa é a pura verdade. Mas vamos notar o texto de Levítico 23, versículo 15. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia que tiverdes trazido o feixe, a apresentação, contareis 7 semanas completa. Observa bem algo nessa palavra. A partir do dia seguinte ao sábado. Qual sábado? Semanal. Era o sábado semanal porque o calendário judaico ele é regido pela lua. O sol conhece o seu acaso. Ele sabe a hora de se pôr, a hora dele nascer. Mas a lua rege a semana, a lua rege o mês, pois o próprio Senhor Jesus, o Senhor Deus de Israel, deixou muito claro isto, para que nós possamos entender o que a Sagrada Escritura tem a nos ensinar. Por isso eu quero que você continue comigo para nós entender o raciocínio da Bíblia. Então, se era um dia após o sábado, era o dia das primícias, então foi o dia que Jesus tinha que ressuscitar. Você sabe quantos anos que os judeus comemoravam a Páscoa nessa mesma data, dia, mês e ano? O mês do ano? 1500 anos. Mas vamos chegar para nós entender isso melhor. Mas eu quero que você me acompanhe para nós entendermos o que diz as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que deveria contar 7 semanas inteiras, ou seja, 7 luas completas, irmãos. Agora, depois da lua nova, ou a lua cheia, que foi o dia que é apresentado o feixe perante o sacerdote, ia contar então agora mais 7 luas, e depois, aí sim, haveria completadas 7 semanas completas. 7 semanas completas, irmãos. Note diz o texto. Contarei 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado. Só que a palavra 50 dias ela não existe dentro do original hebraico. 50 dias foi acrescentado na tradução do hebraico para o grego. Todo estudioso que pesquisa as Escrituras Sagradas sabe que a palavra Pentecoste ela vem de 50 dias, Pentecosté. Então ela não está no original hebraico. No original hebraico são semanas, 7 semanas inteiras. Então o verso, claro, ser entendido, seria assim. Contarei 7 semanas completa, até o dia seguinte ao 7º sábado. Celebrareis então uma nova oblação de oferta de cereais. Por que estou perguntando se Jesus ressuscitou no domingo ou Jesus ressuscitou no dia da semana? Porque o domingo não está no calendário bíblico. E o domingo não é o primeiro dia da semana bíblica. Sabe por quê, irmão? O primeiro dia de cada semana bíblica é regido pela lua. A lua nova ela rege o primeiro dia da semana e o primeiro dia do mês. A lua crescente ela rege o segundo dia, o primeiro dia da semana e a segunda semana do mês. A lua cheia, ela rege o primeiro dia da semana e a terceira semana do mês. E a lua minguante, ela rege o primeiro dia da semana e a quarta semana do mês. Então, quando o domingo não cai dentro da lua, cai? Não. O domingo não cai dentro da lua. Então, o calendário gregoriano ele não acompanha o ciclo lunar. Então, não é a semana bíblica. É tão maravilhoso que contar então 7 semanas completas, depois do 7º sábado, haveria um derramamento do Santo Espírito sobre que é a festa, ou seja, completado o ciclo de 7 semanas, completada a colheita, então agora é um momento de agradecimento a Deus pelas bênçãos derramadas. Então havia uma festa, a festa da semana, ou festa das primícias. Eu fiz uma pesquisa no Google, diz assim, o Pentecoste vem do grego,
Pentecostés, que significa 50º. A origem dessa festa baseia-se na antiga tradição hebraica chamada Shavuot, que significa semanas. O que significa a palavra Pentecoste no grego? Em segundo lugar, o nome Pentecoste vem da língua grega. Significa 50 dias depois ao saber da festa da Páscoa. Originalmente, estas festas possuíam 3 nomes hebraicos: Festa das Semanas, Festa da Colheita ou Dia das Primícias. O que eu quero que você, amado amigo e irmão, compreenda, que você está seguindo um calendário que ele não é bíblico. Um calendário dos homens e não um calendário do Senhor. O nosso calendário está lá em Gênesis capítulo 1, verso 14. Que Deus colocou os astros para regir dias, meses e anos. Definir dias, meses e anos. Lê lá. Mas também diz que o homem do pecado, o filho da perdição, ia mexer no calendário de Deus. Está lá no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Que ele ia cuidar de mudar o calendário, as festas religiosas e a lei. No livro de Daniel, capítulo 8, verso 12, diz que ele jogou a verdade por terra, fez isso e prosperou. De fato, prosperou. Hoje, as denominações religiosas todas defendem o calendário gregoriano como se fosse bíblico. Não é verdade, ele não é bíblico. Ele é o calendário feito pelo homem. Ele não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Tanto que o calendário de Deus, o mês é de 30 dias fechado. A semana é regida pela lua. Os anos bíblicos é de 360 dias. Totalmente diferente do calendário gregoriano. O calendário gregoriano, os meses é de 28, mês de 29, mês com 30 e mês com 31. E o ano gregoriano são de 365 dias e 366 quando é bissexto. Então você nota que tem uma diferença muito grande. Mas eu quero que meus amigos e irmãos analisem um texto comigo. É da profetisa Ellen Gold White. No livro Grande Conflito, página 177. Nota o que ela diz aqui. A morte do Cordeiro Pascual era a sombra da morte de Cristo. Estes símbolos se cumpriram não somente quanto ao conhecimento, este símbolo se cumpriu não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. Havia o tempo certo da Páscoa? Havia. Disse, no dia 14 do primeiro mês judaico, não é gregoriano, no mesmo dia e mês em que, durante 15 longos séculos, o Cordeiro Pascual havia sido morto, Cristo instituiu a solenidade que deveria comemorar sua própria morte, como o Cordeiro de Deus, que naquele mesmo noite ele foi apanhado a fim de ser crucificado e morto. Quem deu esse calendário para o seu povo? Não foi Jesus? Então Jesus, ele ensinou o seu povo, e a semana bíblica não era a semana juliana, eu já falei em outros estudos, não era a semana juliana, não é a semana gregoriana, em que muitos defendem como se fosse a semana bíblica. Então, assim como os que guardam o sábado estão guardando o sábado que não é bíblico, assim também os que acreditam que Cristo ressuscitou no domingo, também está guardando o dia errado, porque o domingo não está na Bíblia. E o domingo também não é bíblico. O domingo é adoração a Sol's Day, ou Deus Sol. E a semana, então, gregoriana não é a semana bíblica. Ela é a semana feita pelo homem, não a semana criada lá no Éden, na criação. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou na lua cheia, e depois de 7 semanas inteiras, que deu também no primeiro dia da semana, veio o derramamento do Espírito Santo, que foi na lua crescente. É fácil de aceitar o que a Bíblia nos ensina, amigo e irmão. Eu peço a você que seja um pesquisador. Vamos orar e vamos buscar o Senhor para que Ele nos ilumine a conhecer a sua santa verdade. Então eu quero dizer para você novamente,
Examine as Escrituras, amigo. Não importa qual a sua crença religiosa, mas se você quer vida eterna, estude a Bíblia. Não confie em nenhuma organização religiosa. Confie no Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Senhor, agradecidos somos por Tua bondade e pela Tua misericórdia. Senhor, perdoa este homem cheio de falhas e pecado, mas me ajude a apenas dizer: a Tua palavra é a verdade. E santifica-os na verdade, que Tua palavra ela é plena de conhecimento e sabedoria. Ajuda-nos, ó Senhor. Tens misericórdia de cada amigo e irmão que ouve esses áudios, assim como eu também. E possamos buscar ter conhecimento do Teu santo e precioso Evangelho. Salve nossas famílias, Senhor. Meus filhos, meus pais, meus amigos e meus irmãos. E todos quanto ouvem esse áudio, possam buscar refúgio na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. É tudo que te pedimos, Senhor, por amor do Teu santo nome. Nos salva e nos perdoa, por amor do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, ó Pai Celeste. Amém.